abrir também uma reportagem, Sakamoto, que é muito interessante, está entre as mais lidas na nossa página, que é sobre a situação da Venezuela neste momento. Tem muita gente perguntando, né? Mas como é que está a Venezuela neste momento? Olha, Caracas tem ruas sem movimento, né, ruas vazias, esvaziadas. Tem uma reportagem da Fabiola Pérez na nossa página do UOL, falando como está neste momento a situação da Venezuela. Os venezuelanos que preferem não se identificar, muitos do que estão dando entrevistas à imprensa internacional, claro, eles falam que têm receios de divulgar os nomes porque eles têm muito medo do que pode vir a acontecer, de sofrer, inclusive, represálias. E eles relataram ao UOL que se sentem paralisados e sem perspectivas. Isso 3 dias depois do ataque dos Estados Unidos, que capturou e prendeu o presidente Nicolás Maduro. Nos primeiros dias após a prisão de Maduro, venezuelanos relataram um clima de ansiedade, uma sensação de angústia com o futuro do país. E segundo uma venezuelana ouvida pelo UOL, que vive em Caracas, as ruas estão com pouquíssimo movimento. Ela diz que poucas pessoas saíram para trabalhar na segunda-feira porque ainda estão muito aflitas e ansiosas para acompanhar as notícias. Supermercados e farmácias têm movimentação intensa desde sábado. As pessoas estão com receio e começam a fazer compras, estocar em casa. Poucos carros nas ruas. Moradores têm receios também de novos bombardeios por parte dos Estados Unidos. Esse é um medo, até porque a gente viu imagens de destruição em algumas cidades venezuelanas, né? Aí a gente está vendo algumas imagens. É uma casa que foi destruída, tem relatos, inclusive, de mortes, mas isso não tem números oficiais. Teve uma venezuelana ouvida pela nossa reportagem que disse que alguns amigos e parentes sentem uma tensão maior porque vivem perto de locais que foram atingidos pelas explosões passadas, né? A casa da mãe de uma delas, uma idosa de 78 anos, foi completamente destruída e ela falou do pavor que eles estão sentindo sobre essa possibilidade de novos ataques americanos na Venezuela. Ao redor do imóvel, irmãos e vizinhos dessa mãe venezuelana também tiveram vidros e portas quebradas com as explosões dos Estados Unidos. E muito susto e muito medo. Eu não sei se a gente tem aí um VT que a gente até tinha separado, falando do que aconteceu nessa madrugada lá na Venezuela, e as pessoas também com medo teve uma espécie de uma explosão que aconteceu por lá. A gente tem esse VT para que a gente possa, do tiroteio. Vamos colocar esse VT que aconteceu nessa madrugada. Isso aconteceu em Caracas, perto do Palácio Miraflores, que levou agentes de segurança a derrubarem a tiros drones que se aproximaram do local. Foram essas imagens que a gente viu. Os veículos que eram do próprio governo foram identificados como uma ameaça, né? Isso aconteceu após a posse de Delcy Rodrigues. Muito difícil a cobertura, né, Sakamoto, da imprensa em relação à situação da Venezuela, mas essa reportagem da Fabiola Pérez, na nossa página, tem várias entrevistas, está aí à disposição para quem quiser saber mais detalhes. E eu acho que a palavra ali é medo, apreensão, insegurança e incerteza do futuro da Venezuela. Isso é o sentimento dos moradores nesse momento, né? É por isso que até o pessoal que está acompanhando a gente tenta se informar. Não importa se o veículo está, a orientação do veículo para um lado, para um outro, para o centro. Os veículos têm linhas editoriais, mas tente se informar através de veículos, né, que estejam consolidados, que não fiquem, na verdade, simplesmente utilizando a apuração de WhatsApp, essas coisas. Por quê? Porque quem se informa pelo Zap acha que a Venezuela está em festa, que as pessoas estão na rua tomando margueritas e ouvindo mariachis e se divertindo e indo para a praia e é isso e acabou, né? E o regime caiu. O regime não caiu, né? Caiu sim, deixa de ser burro. O regime não caiu, né? Não sou eu que estou falando isso. Os Estados Unidos estão falando isso. Os Estados Unidos estão negociando com o regime. Quem caiu foi o ditador. Mas o regime continua, a vice dele está lá, que também foi beneficiada de fraude nas eleições. Então, é o seguinte, neste exato momento,
a sociedade venezuelana ela é reflexo da situação política e geopolítica do próprio país. O país não sabe para onde vai. Está se assentando ainda. Está se assentando as relações políticas. O chavismo estava sob ataque. Um movimento sob ataque, ele tem duas alternativas. Ou ele se fragmenta, ou ele se consolida e se fecha e se une. Porque, como bem colocou o Maurício, você tem vários centros de poder dentro de um movimento como esse. Então, diante de uma ação como aconteceu nos Estados Unidos, ou o negócio se fragmenta, cada um por si, Deus por todos, ou eles se fecham e se defendem. Beleza, vamos superar nossas diferenças, porque senão a gente roda coletivamente. E, ao que tudo indica, essa segunda opção é a que está sendo válida. Só que é um processo, ainda está tendo muito diálogo, ainda está tendo muita coisa. A oposição venezuelana achou, não, os Estados Unidos vai abrir o flanco, vai ter eleição, vai ter... Não teve. Então a oposição venezuelana fala, não, o que a gente faz aqui e ali também não sabe. E uma parte do regime está mostrando que, do ponto de vista da violência, da pressão, as coisas não vão mudar. E está lá. Pode estar havendo tentativas internas de tomar o poder, de enfraquecer a Rodrigues, a Delcy Rodrigues, em detrimento outros grupos tentarem, pode acontecer, mas ao que tudo indica, neste momento, houve pelo menos um acordo temporário para preservar o sistema funcionando. O sistema se defende. E é isso que a gente tem visto. No meio de tudo isso, houve inicialmente comemorações pela queda do Maduro, houve protestos contra a queda do Maduro, mas a situação na Venezuela é essa. Não há uma mudança de regime e não há uma mudança com relação à questão dos direitos humanos. Fabíola, a gente mostrou durante um tempão aquela imagem que você tem a bandeira do Brasil e a bandeira da Venezuela, era a divisa entre o Brasil e a Venezuela, tá aí. Aí é a divisa que, mais para a direita, você vai chegar na cidade de Santa Helena do Iarém, já cruzei várias vezes essa divisa, e à esquerda é Pacaraima, em Roraima. Então, o pessoal estava colocando, o Brasil estava com blindados lá antes. A gente está com um repórter, Luiz Adorno, que estava na fronteira, inclusive, há pouco, mas agora ele está em outro lugar. Eu até quero saber aonde ele está tentando chegar em Caracas, na Venezuela. Luiz Adorno conosco. Chegou. Olá, Adorno, bom dia, seja bem-vindo. Onde está você? Caiu, infelizmente. A gente está com uma dificuldade porque voltou Adorno, é a dificuldade da conexão. Ele está tentando chegar em Caracas, é isso, Adorno? Bom dia. Bom dia, Fabíola, bom dia, Sakamoto. Estou tentando desde sábado chegar em Caracas. Estive ali em Pacaraima, como o Sakamoto mostrou. Essas imagens que a gente mostrou aí, inclusive foram feitas pelo cinegrafista Marcelo Ferraz, que estava lá comigo. A gente tentou, nossa primeira ideia era cruzar a fronteira ali entre Pacaraima e a Venezuela e subir de carro até Caracas. Mas a gente foi orientado por diversas autoridades brasileiras e venezuelanas para não fazer isso por muitas questões, que envolvem aí a estrada de terra. Há muitos postos de blitz de militares, existem jornalistas sendo presos nesse momento na Venezuela. Ontem o Sindicato dos Jornalistas da Venezuela mostrou que 14 jornalistas foram presos, sendo 13 de fora do país. Também tem a questão dessas pequenas cidades até Caracas serem em meio à região de floresta e estarem sem gasolina. Então, havia vários problemas para se chegar em Caracas. Um militar chegou a falar para a gente que era quase impossível, seria uma missão de guerra chegar em Caracas partindo ali de Pacaraima. Então, o que a gente fez? A gente veio para Bogotá, que é onde eu estou agora. Eu estou aqui na Praça Bolívar, onde tem aqui o Palácio da Câmara dos Deputados e ali ao lado, no mesmo prédio, o dos senadores. Aqui atrás, o Palácio da Justiça. Eu vim para cá porque existe a perspectiva de que se abra o espaço aéreo de Caracas nos próximos dias e existem voos daqui de Bogotá para Caracas, o que não tem do Brasil.
há um tempo já. Aqui eu fiquei conversando com alguns colombianos sobre o que tem acontecido entre Petro e Trump. E o que eu percebi é que as pessoas mais à esquerda, elas estão comprando a versão aí do Petro, estão dizendo que se algo acontecer com o presidente vão tomar as ruas, mas as pessoas mais ao centro e mais à direita, elas estão com receio de que volte a violência nesse país que tem um trauma muito grande, justamente por conta das guerrilhas, por conta do narcotráfico de muitos anos atrás, né? E que continuam até hoje. Então, eles têm um trauma de que o país volte a ficar super violento. Eu estou aqui na frente do Congresso porque, apesar do Congresso estar em férias, eu combinei com alguns deputados de entrevistá-los mais tarde, no dia de hoje, para aproveitar a minha estadia aqui em Bogotá, enquanto eu não consigo chegar em Caracas, para aproveitar para trazer também como é que está a situação entre o presidente da Colômbia e o presidente dos Estados Unidos, que, por enquanto, estão nessa guerra verbal. E segue ameaçando, né? Segue ameaçando. Fala, inclusive, chamou o presidente da Colômbia de doente, o acusou, sem provas, inclusive, de ele participar de um esquema criminoso de drogas. Agora, Adorno, você estava falando sobre a dificuldade de chegar em Caracas, né? As pessoas querem mais informações de como está a Venezuela neste momento, né? De uma imprensa independente, imprensa internacional que possa chegar até lá. Há informações também de jornalistas presos lá. Queria que você explicasse um pouquinho para a gente. Você também tem informações sobre isso. Jornalistas que foram presos ao chegar na Venezuela, né? São 14 jornalistas. Só ontem, na cerimônia que empossou a vice de Maduro enquanto líder momentânea, né, havia jornalistas internacionais naquele local, e a Venezuela ela exige um visto de jornalista, é o único país da América do Sul que exige um visto para trabalhar como jornalista. O problema é que esse visto ele demora de 6 meses a 1 ano. E é o país quem decide a quem vai dar esse visto. Então, é muito difícil conseguir esse visto e há muitos jornalistas nas fronteiras, seja ali em Pacaraima, seja em Cúcuta, na Colômbia, que também é uma fronteira terrestre, há muitos jornalistas ali esperando para entrar. Mas existe essa real situação de prisão de jornalistas caso eles sejam pegos no exercício da função sem o visto de trabalho. É isso. Posso fazer uma pergunta rápida para ele, Adorno? Com relação... bom dia, né? Parabéns pela cobertura. Boa sorte para tentar entrar. Com relação, você falou que aquela fronteira, você não conseguiu vir a fronteira de Pacaraima, Santa Helena do Iarém. Isso vale para a fronteira brasileira ou a fronteira terrestre com a Colômbia também está fechada? Acho que tem Cúcuta, né, que é a principal cidade a leste da Colômbia, quase chegando na Venezuela. Aquela fronteira de Cúcuta terrestre também está fechada, a fronteira colombiana está fechada, ou seja, um bloqueio do lado venezuelano, ou a fronteira terrestre está mais permeável aí desse lado? Eu não estou com as informações de Cúcuta. O que eu tenho visto de alguns jornalistas amigos que estão lá é que está fechada, que passam algumas pessoas dependendo ali do bloqueio que é feito com os militares, mas eu não estou com a informação de lá, não. Obrigada, Adorno, pela sua participação. Boa sorte aí na sua aventura. A gente espera que você consiga. E a gente vai acompanhar mais tarde também as reportagens do Adorno a respeito da própria Colômbia. Boa sorte. Boa sorte. Até. Também espero conseguir também. Vai conseguir. Obrigado, estamos aqui à disposição. Obrigado. Mandando a energia aí para você conseguir, ó.